Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos e irmãs, né? Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta madrugada de sexta-feira. Que o Senhor tome caminho, né, desse dia, que seja um dia inspirado pelo Senhor, um dia conduzido pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe nas decisões que você vai tomar, que sejam sábias, né, que sejam prudentes, né, que você venha orar a Deus primeiramente, né? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 16:3, se você consagrar a Deus os teus projetos e orar por eles, eles darão certos, né? Então consagra a Deus os teus projetos, consagra a Deus a tua vida, em nome de Jesus, né? Que o resto Deus se responsabiliza de abençoar, de conduzir, de trazer resposta e de dar a direção certa, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio. É um prazer tê-los aqui conosco. Você que está pela primeira vez, né? É um prazer recebê-los. Em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe grandemente, né? Se inscreva no nosso canal aí, né, irmãos? Dê um like aí, dê um joinha, né? Para nos ajudar aí a divulgar a palavra de Deus em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, aqui, olha, eu quero compartilhar uma palavra. Ontem eu compartilhei com algumas pessoas, né, na igreja. Quero compartilhar com você também a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 12 ao 16, diz assim, ó, e disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Aleluia! Pois porque primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez rotura em nós. Em outras traduções está rachaduras em nós. Porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas tinha sobre si. Aleluia! Glória a Deus por isso. Irmãos, a arca de Deus, né? Ela simboliza o que é a presença de Deus. E a presença de Deus nós não podemos levar de qualquer maneira, né? Não podemos. Deus nos orienta de uma maneira santa e poderosa que nós temos que, né, nos preparar para levar a presença de Deus. Não é de qualquer maneira. E a presença de Deus, irmãos, estava na casa de Obed-Edom. E ele recebeu a presença ali com alegria. A Bíblia diz que quando Abinadab, né, estava com a arca de Deus na casa dele, nada aconteceu, irmãos. Ele ignorou a presença de Deus, ele não cuidou da presença de Deus. Começou a incomodar ele a presença de Deus, né? Ele não valorizou a presença de Deus ali na casa dele. E nada aconteceu com ela, com a vida deles ali. Mas a presença de Deus estava ali. Eles tiveram a oportunidade de receber a presença de Deus na casa deles. E eles não valorizaram a presença. Que triste, né? Que triste. Mas Obed-Edom, ele ouve falar, né, irmãos, que a presença de Deus estava ali, a presença poderosa de Deus, toca no coração de Obed-Edom e ele fala, eu quero essa presença maravilhosa, eu quero sentir esse poder, eu quero a bênção dentro da minha casa. E ele recebe com alegria, ele cuida, ele zela, e a Bíblia diz que a presença de Deus ficou por 3 meses, dentro da casa dele. Aleluia! E ele fez tudo, irmãos, para valorizar a presença de Deus. A Bíblia diz que ele foi muito abençoado com a presença de Deus na casa dele. Deus abençoou tudo que ele tinha, prosperou, Deus guardou, Deus
Deus agiu ali grandemente, porque ele recebeu a presença, ele se preparou para receber a presença de Deus. E a palavra de Deus aqui diz que a arca, irmãos, de Deus continha 2 tábuas da lei, um vaso de maná, a vara de Araão, né? Aleluia. Representava o quê? A direção de Deus para o povo, a provisão, o poder e a misericórdia de Deus, que vem o quê? Através do quê, irmãos? Essas 4 coisas. Pela perseverança da nossa obediência a Ele, ao conserto, né? Ao seu conserto. Deus, ele trouxe a arca da aliança, irmão. Jesus morreu e ressuscitou, né? No 3º dia, para quê? Para que houvesse a nova aliança, a aliança do conserto de Deus na nossa vida. Então, Deus, ele quer, irmãos, que a igreja se salve pela obediência e pela santidade. E Deus veio para consertar o que estava errado nas nossas vidas. Então, quando o Senhor nos toca, irmãos, nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus, né? E aqui Davi, ele coloca o quê? Né? Ele, ao colocar a arca de Deus em Jerusalém, ele demonstrou a vontade de reconduzir, né? De trazer a nação ao propósito fundamental, né? Que é ter Deus na vida deles, né, irmãos? Ali, aleluia, né? E trazer o que? A sua palavra dentro dos corações daquelas pessoas. Trazer a presença de Deus dentro da nação e trazer a presença de Deus dentro dos corações. É essa a nossa intenção aqui também, né, irmãos? É trazer a presença de Deus dentro de você. Porque se você abrir o teu coração e receber a presença de Deus, o Senhor, ele vai encher a tua vida com a glória dele. Ele vai tirar a enfermidade, ele vai tirar a depressão, ele vai tirar a derrota, a destruição, né? E você vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus. E aqui, irmãos, o Senhor, ele diz que nós temos que o quê? Você tem que se santificar para fazer a obra de Deus. Você não pode sentar na mesa de Deus e na mesa do diabo, irmãos. Você tem que se posicionar para fazer a obra de Deus. Não é de qualquer maneira que você vai trazer a presença de Deus, ou vai levar a presença de Deus, né? Mesmo você estando dentro da igreja, né? Que é importante você estar dentro de uma igreja, para que isso vai te ajudar a você se aproximar de Deus, né? Você tem que se santificar para pegar a presença de Deus ali, que vem do altar de Deus, né? Que vem através da revelação. Você tem que se santificar para conseguir levar a presença de Deus do templo para a tua casa. Porque senão no caminho, se você não se preparar, se você não se santificar, irmãos, a palavra de Deus vai entrar no ouvido e vai sair do outro, e você não vai conseguir levar a presença de Deus para dentro da sua casa. Você não vai conseguir levar a presença de Deus para dentro de você. A hora que você sair na porta, o inimigo vai roubar, o roubador da palavra vai roubar a palavra do teu coração, vai trazer dúvida, vai trazer incerteza. Você vai sair da casa de Deus, vai querer participar das coisas do mundo, achando que é normal, e você não vai conseguir levar a presença de Deus. Ali, Deus falou assim, olha, santificai-vos, para que vocês consigam levar a presença, a arca de Deus, no lugar preparado. Deus já tem preparado um lugar para nós, irmãos, mas você tem que levar a presença de Deus junto com você nesse lugar preparado por Deus. Senão você não vai conseguir chegar lá, senão você não vai conseguir se salvar, você não vai conseguir, muito menos, salvar a tua família. Então, Deus fala assim, Deus precisou falar para Davi, para a igreja que estava ali, olha, santificai-vos, se prepara para levar a presença de Deus. Então, irmãos, não é de qualquer maneira, não é bater no peito, né? Hoje em dia, nos templos das igrejas, né, irmãos, né, na rua,
tá difícil discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque tá tudo igual, né, irmãos? A maioria tá tudo igual. As vestes tá igual ao mundo, né? O povo de Deus se veste que nem o povo do mundo, fala que nem o povo do mundo, age que nem o povo do mundo. Então, quer dizer, você tem que olhar muito para ter discernimento, né? Precisa prestar muita atenção. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Não pela aparência que ela leva, mas é pelo fruto que ela dá. Então, irmãos, Deus falou assim, Davi, se santifica, faça a diferença, seja diferente no meio deste povo e leva o povo a agir de maneira diferente no teu reinado, né? E aqui o Senhor, ele diz, irmãos, olha, né? Aqui em Romanos capítulo 6, aleluia, o Senhor aqui, ele diz algo aqui muito sério, né? O Senhor, ele diz assim aqui, olha, Romanos capítulo 6, aleluia. Nós temos que nos atentar a isso, né? Olha o que diz aqui, olha. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregues. Então, irmãos, Deus aqui usa Paulo para advertir o quê? Solenemente os crentes que pensam que pode pecar impunemente porque estão debaixo da graça. Muitos crentes acham que podem fazer o que querem, da maneira que querem, servir a Deus da maneira que querem, né, irmãos? E Deus fala que não. Se você obedecer a sã doutrina, a palavra de Deus, você vai ser servo e serva de Deus. Mas se você obedecer ao pecado, irmão, você vai voltar a ser servo do pecado, né? Deus, ele tira a mão de sobre você, ele tira aí, né, a mão, ele não tem compromisso, né? Olha, torna-se um escravo do pecado, o que restaurará o quê? Resultará na morte. A morte significa aqui eterna perdição ante a face de Deus. Você vai andar perdido, irmãos, diante de Deus para sempre. Você vai andar perdido para sempre. É o oposto à vida eterna. A vida eterna você vai ser guiado e restaurado e dirigido por Deus. Mas quando você se torna servo do pecado, você vai ficar perdido para sempre longe da presença de Deus, né? Porque você não quer ser achado por Deus. E aqui o Senhor, ele diz assim, ó, obedeceste a forma de doutrina. Então, irmãos, é a palavra de Deus que nos santifica, que nos doutrina. E a verdadeira doutrina, o que é, irmãos? É se santificar na presença de Deus. É ser diferente, né? É obedecer os mandamentos. Olha, então, olha, esses padrões eram mais provável um resumo da doutrina e da ética cristã, né? Com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor. Então, você aceitou Jesus, irmãos, você aceitou a sã doutrina, você aceitou ser servo de um Deus único, servir somente a Deus, se santificar, se separar das coisas do mundo, né? O que significa ser santo? É você se separar das coisas do mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo, aleluia, né? Capítulo 6, né? O Senhor diz assim, versículo 17 e 18, diz assim, olha, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então se santifique, irmãos, se separa das coisas do mundo. A Bíblia diz que nós temos que nos separar, irmãos, né? De tudo aquilo que ofende a Deus. Você fica no lugar que as pessoas te ofendem, irmãos? Você aceita ficar no lugar onde as pessoas te ofendem, né? Eu não fico onde as pessoas me ofendem. Eu saio de lá. Deus também, ele não fica, irmãos,
com quem ofende ele. Deus também é santo, é uma pessoa. Por mais que você não está vendo ele, ele é uma pessoa. E tudo aquilo que ofende a Deus, você tem que se apartar. Você tem que se separar. Se você diz que você é de Deus, irmãos, tudo aonde ofende a Deus, você não tem que ir lá. Você não tem que participar. Deus fala assim, olha, sai do meio deles. Sai do meio do povo do mundo. Você não tem que estar lá, irmãos. Deus, ele nos proíbe a estar nesses lugares. Tem coisa que não convém mais você fazer. Tudo me é lícito, você tem liberdade para fazer qualquer coisa, mas tem coisa que não convém mais nós, como servos e servas de Deus, fazer. Não convém mais falar do jeito do mundo, não convém mais vestir as roupas do mundo, né, irmãos? Nós temos que ser diferente, né? Em nome de Jesus. Então, aqui o Senhor, ele diz o que, irmãos, né? Que nós, o quê? Você aceitou a Cristo, você aceitou a sã doutrina. Quando você entra numa empresa, irmão, você aceita as regras ali. Olha, vai precisar mudar turno, você aceita trabalhar de dia, de tarde, de noite? Aceita. Você está precisando, você fala, eu aceito. Aí trabalha um tempo de dia, um tempo à tarde, um tempo à noite. Você se sujeitou àquela doutrina, àquelas regras daquela empresa. Você aceitou usar uniforme, você aceitou a organização daquele lugar. Porque se você não aceita, você não serve no quadro de funcionários ali. Você tem horário, tem uma organização interna, todo lugar tem uma organização interna. Tem um horário para entrar, para sair, para almoçar, né, moça? Tem um horário para trabalhar. Você precisa, você aceitou. E quando você aceitou a Cristo, você aceitou as regras de servir ao único Deus e Senhor da sua vida. Você concordou em não participar mais das coisas do mundo, não dividir a glória de Deus com as coisas do mundo, não buscar outros deuses. Você aceitou a sã doutrina. Permaneça na sã doutrina, irmãos, e se santifica, né? Obedeça as regras. Obedeça as regras. Deus fala, você não pode levar minha presença de qualquer maneira, amém? Aqui o Senhor, ele diz assim, olha, em Hebreus 12, 14, fala assim, olha, que sem santidade nós não veremos ao Senhor, né, irmãos? Então, sem santidade você não vai entrar no reino dos céus. Você pode espernear, sapatear, né? Mas a regra é igual para todos, né? O Senhor não te ama mais a você do que a mim. Fazer você pular algumas lições, né? Não, irmãos, Deus quer que nós nos santifiquemos, amém? Que você mude de vida, mude o teu comportamento, mude o teu vestir, o teu falar, né? Que você se separa das coisas do mundo para que o Senhor possa te receber, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos pela vida da tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais do teu povo. Pai, traga santidade. Meu Deus, que a tua igreja possa voltar o coração deles para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, que nós possamos aí, através do teu Espírito Santo, reconduzir a tua igreja, Pai, à santidade. Pai, que esse homem, esta mulher venha se voltar, ó Deus, para ti de todo o coração, de todo entendimento, com arrependimento, com atitudes corretas, Senhor. Pai, com vestimentas de cristãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles venham ser servos e servas aonde quer que eles estiverem. Pai, que haja a luz do Senhor na tua igreja. Pai, que haja diferença, Senhor, da tua igreja, Deus, aonde quer que eles estiverem. Senhor, que a tua luz venha reinar, venha brilhar, Senhor. E, Pai, que o teu povo venha se separar das coisas do mundo, para que a tua glória venha se manifestar e abençoar a vida de cada um deles. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.